Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Amém. Tem lugar na mesa, aleluia. Glória a Deus por isso. Quantos aqui desejam hoje participar dessa mesa? Amém? Glória a Deus. Tem lugar na mesa, tem lugar na família de Cristo para você. Você é muito bem-vindo aqui hoje, porque você está na casa do seu Pai, amém? Glória a Deus. Mateus 12, do 46 ao 50, amém? Vamos ler e logo depois nós vamos orar. Bem, o pastor está acertando aí? Enquanto isso, você vai abrindo sua Bíblia. Mateus, capítulo 12, nós vamos ler do verso 46 ao verso 50. Amém? Pode colocar, por favor? Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém, ele respondeu o que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? A mesa da família de Cristo. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença hoje aqui, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, por podermos nos assentar nessa mesa, Senhor. Somos gratos, ó Pai, por vivermos, ó Deus, a comunhão aqui, ó Deus, como igreja do Senhor. Pai, neste momento te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor nos encha, ó Deus, com a Tua verdade, ó Pai, porque a Tua verdade, ela liberta, transforma, Senhor, e modifica as nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, nós não seríamos nada, Senhor, se não fosse a Tua palavra nos sustentando, ó Deus. Oh, Senhor, e te agradecemos por este domingo, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, celebrando a ceia do Senhor, unidos, ó Pai, sabendo que esta mesa tem lugar para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus, amém? Licença que eu vou beber um pouco de água aqui. Essa semana, eu fiquei responsável, a semana que passou, por cuidar da minha mãe, dos meus sobrinhos, enquanto os pastores estariam ausentes, né? Pastor Caio, meu cunhado, pastora Cláudia, minha irmã, foram com seus respectivos, né, cônjuges para atualização teológica que é feita todos os anos na igreja. E achei corajoso da parte deles me deixar responsável pelos filhos, e pela mãe ali, que é a nossa matriarca, a nossa querida, amada mãe. Achei corajoso, né? E aí várias pessoas disseram para mim assim: olha, os irmãos da igreja, se você precisar, pode me procurar, pode me chamar. E eu pensei assim: são corajosos, mas os irmãos são conscientes, né? Os irmãos bem sabem. Mas eu pensei: não vou precisar, né? Mas, muito obrigada, Muitos disseram para mim: olha, conta comigo, pode me chamar. E no momento em que me falaram, eu realmente pensei: olha, vai dar tudo certo, eu não vou precisar. Mas Deus tinha o propósito em me ensinar algo. E o que aconteceu? As crianças adoeceram, da menor à maior. Da Ágata, o Nicolas, ficaram bem doentes mesmo, com uma gripe muito forte aí que está rodando. E a Ágata estava ruinzinha e eu estava cuidando dela. E quando deu 6 horas da manhã, o Nicolas, aquele homem enorme, que já é um homem, né? Já não é mais uma criança. A gente fala criança, mas já é grande. Tia, você está acordada? Eu estava, porque eu não tinha dormido cuidando da Ágata. Falei: o que aconteceu, filho? Eu não consigo trabalhar. Falei para o Nicolas falar que não consegue trabalhar, alguma coisa está estranha. Não, estou com muita dor no corpo. E imediatamente a mensagem da Cláudia foi no mesmo momento. Foi oi, oi. O oi da mãe e o oi do Nicolas. E aí atendi, ela falou: Nicolas não está bem, ele vai precisar ir no hospital. Eu falei: ai, que bonito. Ele vai precisar ir no hospital. Aí eu falei: tá bom, né, vamos. Liguei para ele e falei: você consegue chegar aqui na casa da tia? Porque meu marido também estava trabalhando, não tinha carro, não tinha nada. Eu falei: você consegue chegar aqui na casa da tia? A gente vai de Uber, damos um jeito. E ele chegou e ele estava ruinzinho mesmo, medi, febre alta. E ele ali com muito calafrio, eu cuidando da Ágata, cuidando dele. Fomos ao médico e aí passamos, todos esses dias aí com eles doentes,
A mãe também ali tentando auxiliar, mas ela já demanda um cuidado maior por conta da idade. Já cuidou muito de nós, agora merece ser cuidada. E vieram noites difíceis, veio preocupação, veio cansaço, veio a sensação de que eu não vou conseguir dar conta sozinha, porque eu já tenho a minha pequenininha ali para dar conta. E aí eu disse assim, parabéns para quem tem mais de um filho. E eu disse, olha, Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas nesse momento, justamente, eu descobri mais uma vez o significado da família de Cristo. Eu recebi mensagens dos irmãos, eu recebi oração, eu recebi a ajuda da Sula ali, que foi lá, né, Sula, pelejar comigo na batalha, colocou a máscara dela e falou, não, eu vou ficar aqui com você. E a Sula ficou comigo lá durante o dia, a Vitória, que foi lá também me socorrer. E oração dos irmãos. Gente perguntando, olha, você precisa de alguma coisa? Você quer que eu vá aí? Eu falei, olha, não vem, porque você também corre risco de pegar. Então fica aí na sua casa, em nome de Jesus. Agradeço, mas fica aí. E com tudo isso, eu percebi que Deus estava cuidando de mim através da igreja. Então, eu não estava sozinha. Quando as minhas irmãs não estavam aqui, quando meu cunhado não estava aqui, eu não estava sozinha, eu tinha comigo a família de Cristo. Eu estava sendo cuidada através da igreja. E o Espírito Santo, nestes dias, trouxe justamente essa palavra ao meu coração. Quando Jesus, ele é questionado, eu digo assim, olha, tua mãe está aí. E diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando nós olhamos para esse texto, muitas vezes nós pensamos assim, nossa, é pesado dizer isso, né? Jesus não parar para atender a mãe dele, porque mãe, a mãe falou, a gente vai na hora, né? E a gente que é mãe espera mais ainda que vocês atendam na hora, só fica a dica, tá? A gente quer ser atendido na hora, a gente espera ser atendido na hora pelo filho. Mas Jesus, ele não atende no momento. E Jesus, ele não estava rejeitando Maria ali, mas ele estava revelando algo muito importante, que por meio dele, Deus estava formando uma nova família. E hoje nós estamos reunidos aqui exatamente por causa dessa família. E a ceia que nós vamos participar hoje, ela não é apenas uma lembrança da cruz. Ela é a celebração de uma família que nasceu por meio da cruz. Nós não nos assentamos nessa mesa porque temos o mesmo sobrenome. Não somos todos Lima, Barcelo, Fukoyoshi, Oliveira, que são os sobrenomes lá de casa. Não somos todos santos, não somos todos, os vários sobrenomes que tem aí. Somos pessoas diferentes, não temos o mesmo sobrenome, não pensamos igual. Não temos a mesma história, mas estamos aqui porque fomos alcançados e alcançadas pelo sangue de Cristo. E hoje essa mesa nos lembra que nós somos uma família, a família de Cristo. E Jesus fez exatamente isso. Ele redefiniu quem é a sua família. Na cultura judaica, esse vínculo era muito importante. Então, era esperado que quando avisassem realmente Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, que Jesus interrompesse tudo aquilo que ele estava fazendo e parasse para atender a sua família. Mas nesse momento, Jesus aproveita para ensinar algo que é eterno. Ele olha para os discípulos e ele diz, estes são minha mãe. Estes são os meus irmãos, porque o reino de Deus cria uma família que vai além do sangue. E a igreja, meus irmãos, ela não é apenas uma reunião de pessoas. Nós não estamos aqui para sermos espectadores de um culto. Nós estamos aqui para vivermos uma vida de uma família espiritual. Porque nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Porque temos o mesmo Pai. E Jesus, ao falar isso para os discípulos, estava dizendo exatamente isso. A minha família é muito maior do que essa que vocês estão vendo lá fora. A minha família é composta por todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem são eles? Quem são eles?
E essa família, redefinida por Jesus, ela tem uma marca. E a marca dessa família é a comunhão. Nenhuma família pode viver isolada. Na família de Deus, nós aprendemos a carregar as cargas uns dos outros. Quando nós somos verdadeiramente família de Deus, nós olhamos para o nosso irmão, nós olhamos para a nossa irmã, nós vemos o sofrimento do nosso próximo e nós nos prontificamos a estender a mão, a ajudar. Quanta ajuda eu recebi essa semana, quanta oração que me fortaleceu, que me fez falar, não, você vai dar conta, você vai conseguir. Porque você passar ali noites acordadas e a Sofia disputando a minha atenção com a Ágata, ao ponto dela virar para mim e falar assim, essa não é a minha mãe. A minha mãe não é assim, você está dando mais amor e carinho para a Ágata do que para mim. Então assim, tive que lidar com essas crises ainda. Mas eu recebi apoio, A Sula estava lá comigo, do meu lado, estava ali me ajudando tanto, que até o vômito da Ágata ali, a Sula limpou, me ajudou, cuidou. O Paulo indo lá, Paulo? Trazendo a Lohana pro culto, Paulo? Muito interessado em ajudar esse irmão? Ó, glória! Quem glorifica o Senhor por isso? Amém, glória a Deus. E foi exatamente isso que eu vivi essa semana. Eu pensei, não, eu sou aquela que vai cuidar. Eu dou conta. Esquenta não. Me ofereceram ajuda, mas eu falei, não. Ainda brinquei com a Vitória. Eu falei assim, eu acho que não tem muito juízo esse pessoal, mas eu dou conta, vai dar certo. Mas na minha cabeça, realmente, eu programei tudo para isso. Eu tirei a minha licença prêmio, eu sabia que o pastor ia viajar, eu falei, vai emendar com as minhas férias, vai dar tudo certo, eu vou ficar lá, vou cuidar da mãe, vou cuidar da Ágata. E as coisas foram de uma forma totalmente diferente, Outras coisas aconteceram no meio do caminho. Mas Deus mostrou que eu também precisava aprender a aceitar ajuda, a aceitar ser cuidado. Que não só estender a mão, mas também receber a mão estendida. E isso significa viver comunhão. Isso significa experimentar comunhão verdadeiramente. Porque a palavra comunhão é compartilhar a vida, é dividirmos as alegrias, é dividirmos as dores, as orações. Quantos irmãos mandavam mensagem para mim, Karina, tá tudo bem aí? Já melhorou? Já está melhor? Precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda? E a igreja, ela deixa de ser apenas o lugar onde nós assistimos o culto e passa a ser uma família onde ninguém precisa caminhar sozinho. Você e eu não precisamos caminhar sozinhos, nós não precisamos andar sozinhos, porque nós temos uma igreja, nós temos uma família, e uma família que tem uma marca, e a marca dessa família é a comunhão. Olha que coisa linda, a marca dessa família é a comunhão. Você e eu não precisamos viver sozinhos, nós não precisamos carregar as nossas dores, os nossos pesos, as nossas dificuldades sozinhos, porque nós temos uma família com quem nós podemos contar. Mesmo que a sua família, muitas vezes ali, o sangue que a gente fala, o sangue puxa, o sangue é forte, o sangue isso, o sangue aquilo, mas nós temos uma família que é marcada por um sangue que foi vertido na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Para além da nossa família biológica, que é sim muito importante, a qual nós devemos ganhar para Cristo se ainda não ganhamos, há também a nossa família, a igreja, em que nós devemos viver com essa marca, a marca de comunhão. Mas para que nós tenhamos essa marca da comunhão, algumas coisas são necessárias. Pode passar aí, ponto 3. Nenhuma família permanece unida sem perdão. Como boa família que somos, temos as nossas... dificuldades, diferenças, exatamente. Nós temos as nossas diferenças. Nós não somos iguais. Nós não pensamos iguais. Toda família enfrenta conflito, dificuldade. E na família de Cristo também não é diferente. Aqui, enquanto família de Cristo, muitas vezes pensamos diferente, diferimos em várias coisas.
mas temos algo em comum. Cristo nos une, o propósito é o mesmo. Existe algo maior, que é o propósito de Deus para a nossa família, Igreja do Senhor. E o que faz com que a família permaneça unida, com que a família não se desfaça, com que a família não se quebre, quando acontece o conflito, quando acontece o erro, quando acontece a dificuldade, é falar o quê? Ah, você errou, agora vai embora. Ai, toma teu rumo, Quero saber mais. Não. O que permanece a família unida é o perdão. Nós temos que aprender com Jesus a perdoar. Nós temos que aprender com Jesus a perdoar, a vivermos o perdão, não só na família de Cristo, mas também na nossa família biológica, com aqueles que nos ofendem. Porque muitas vezes nós também ofendemos e queremos ser perdoados. E porque aquele que experimentou o perdão de Cristo não consegue ministrar o perdão, não consegue liberar o perdão ao próximo. Se somos nós os maiores beneficiados pelo perdão de Cristo na cruz do Calvário. Mas muitas vezes nos ressentimos com o irmão que está ao nosso lado, nos magoamos com o irmão que está ao nosso lado. E aí, nós enfrentamos as dificuldades, os problemas, mas o Senhor diz que a família precisa aprender a perdoar para permanecer unida. E quando nós olhamos para esta mesa, para a mesa da Santa Ceia, nós não nos sentamos nessa mesa porque nunca erramos. Nós não sentamos aqui porque nunca erramos. Nós sentamos porque fomos perdoados. Olha que revelação maravilhosa do Senhor. Nós nos sentamos nessa mesa porque fomos perdoados. E quem foi alcançado pelo perdão de Cristo não pode deixar que o seu coração guarde amargura contra os seus irmãos. Da sua família biológica, da sua família de Cristo. Porque você foi alcançado com perdão. Você foi alcançado pelo amor de Deus. E aquele que é perdoado deve aprender a perdoar. Então, antes de hoje, nós olharmos para o pão, nós olharmos para o cálice, como o pastor fala quando ministra da palavra de Deus, examine. Vocês ouvem isso uma vez por mês. Examine a si mesmo. Existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém a quem eu preciso pedir perdão? Não existe comunhão verdadeira aonde existe orgulho. Não existe mesa fortalecida aonde existe divisão. Então nós precisamos entender que somos uma família, que vivemos em união, mas precisamos perdoar os nossos irmãos. Precisamos perdoar. Precisamos ser perdoados, precisamos viver verdadeiramente a comunhão que Cristo deseja para marcar essa família. E não existe comunhão verdadeira aonde existe o orgulho. Se eu tivesse sido orgulhosa e tivesse falado assim, Sula, não vem não, Sula, eu dou conta, dava nada, não dava conta, era muita gente chorando, era criança doente, era mãe que não estava, eu não ia conseguir sozinha, mas existia ali uma comunhão muito grande, existia uma pessoa que conhece a casa da Gislane em alguns detalhes melhor do que eu que sou irmã, olha só. Tem coisas ali que a Sula sabe que eu não sei, porque caminha junto, anda junto, está junto, vai lá na casa da Laine há quantos anos já, né, Sula? Só Deus sabe, né? Não vamos contar não, para não revelar a idade. Só Deus sabe, conhece os detalhes, sabe as coisas como funcionam, coisas que eu não sei, porque apesar de amar a minha irmã, tenho também a minha vida e não consigo ficar lá todo o tempo com uma criança de 5 anos, né? Não dá. Então tem coisas que eu não conheço, tem coisas que eu não sei. Mas a Sula sabia. E a comunhão, ela exatamente vem disso.
A comunhão vem de andarmos juntos, vem de caminharmos juntos, vem de estarmos lado a lado, um fortalecendo o outro. Porque quando eu vejo que um irmão está em dificuldade, quando eu vejo que um irmão está com um problema, eu estendo a mão e eu digo: olha, anda aqui, vem junto comigo, caminha comigo. Eu me lembro que o meu pai sempre falava que quando alguém está à beira de um poço, a gente puxa, a gente não empurra. Então ele dizia: quando eu tenho um irmão na igreja que está em maiores dificuldades, está em problema, muitas vezes está em situação de pecado, eu nunca empurro essa pessoa para que ela termine de cair no poço, porque isso é o que Satanás quer. Mas muito pelo contrário, eu acolho, eu trago para perto, eu curo as feridas, eu cuido para que ele seja restaurado e trazido de volta à família de Cristo. Quer mais exemplo do que o filho pródigo? O que aconteceu com o filho pródigo? Virou para o pai e disse assim: tchau, fui, dá a minha parte aqui no dinheiro, dá a minha herança, porque eu cansei de viver nessa casa, eu cansei de andar aqui não tem nada para mim, eu preciso ir conquistar, eu preciso conhecer o mundo. Desonra o pai, porque a partir do momento em que você perde a herança, você está dizendo que, olha, para mim essa família está morta, para mim esse chefe, ele já não existe mais, ele morreu. E ele vai. E quando ele vai, nós sabemos que o filho pródigo conhece as coisas do mundo, conhece as maravilhas que existem lá, mas ele também conhece a profundidade da dor de quem não tem uma família verdadeira. Porque quando o dinheiro acaba, os amigos vão embora, os falsos amigos. Quando o dinheiro acaba, ele não tem quem o ampare. E ele consegue trabalhar. E quando ele está trabalhando, ele olha para a comida dos porcos. E a Bíblia fala que no seu coração, ele sente vontade de se alimentar com a lavagem dos porcos. Mas quem tem família se lembra que tem lugar na mesa. Quem tem família sabe que tem lugar na casa do Pai. E ele se lembra de quem é o seu Pai. E ele diz: eu vou até o meu Pai, eu vou pedir perdão, e eu vou pedir para ser um trabalhador do meu Pai, porque trabalhando para o meu Pai, eu estarei melhor do que aqui nessa situação. E ele começa todo um caminho de volta até a casa do Pai, até chegar à casa do Pai. E quando ele está chegando, quem é que ele encontra? Ele encontra a porta fechada? Ele encontra a porta fechada? Não. A Bíblia fala que ele avista o Pai, e o Pai o recebe em alegria, e faz festa, e faz banquete, porque o filho que estava longe, a quem o Pai esperava todos os dias, volta. E ele não recebe esse filho como um trabalhador, mas ele recebe esse filho como aquilo que ele é, como filho, como parte da família. Ele reintegra a família, ele coloca novas vestes, ele põe um anel no dedo, ele põe sapatos nos seus pés, ele cuida das feridas, e ele chama todos para celebrar aquele que estava como morto, mas reviveu, foi encontrado, foi perdoado, foi restaurado. E nós estamos aqui hoje porque somos esses filhos e filhas alcançados pelo perdão do Pai. Mesmo que você, assim como eu, tenha crescido num lar evangélico, tenha nascido na igreja como eu nasci, mesmo assim, há um encontro com o Senhor. Mesmo assim, sou uma filha perdoada pelo Senhor. Sou uma filha remida pelo Senhor. Sou alguém com quem o Pai se alegra. E você também, que está aqui hoje nessa noite, recebeu o perdão de Jesus e pode viver verdadeiramente essa mesa. Porque essa mesa não é para pessoas perfeitas.
Essa mesa não é para aqueles que não erram, mas essa mesa é para aqueles que experimentaram a graça do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor por isso nessa noite? Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E não importa o que tenha acontecido essa semana, não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa o que tenha acontecido nos últimos dias, hoje a mesa está posta e há um lugar nesta mesa para você. Porque você pode pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Você pode perdoar aquele que precisa ser perdoado. E você pode experimentar o perdão de Deus. Hoje Jesus continua olhando para nós. E Ele diz: essa é a minha família. Ao nos aproximarmos dessa mesa, nós temos que lembrar que não somos apenas participantes de uma cerimônia religiosa. Não se trata de religiosidade, não se trata de uma mesa bonita, ornamentada. Não se trata de algo costumeiro feito uma vez por mês. Não se trata de uma rotina da igreja. Não se trata de uma falsa espiritualidade. Mas é exatamente aquilo que Jesus ensinava em Mateus. Ele olhou para os discípulos e disse: esta é a minha família. E hoje, ao nos aproximarmos dessa mesa, Deus nos lembra da mesma verdade. Vocês são a minha família. Nós somos a família de Cristo, porque fazemos e buscamos viver a vontade do Pai. Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando que precisa ser forte o tempo todo. Talvez você ache que não pode demonstrar fraqueza, que não pode compartilhar as suas lutas, que não pode pedir ajuda. Mas Deus está aqui nessa noite. O Senhor Jesus está nos lembrando que esta mesa não foi chamada para servir só uma pessoa. Essa mesa foi chamada para que nós possamos vivê-la em comunhão. Essa mesa nos lembra que ninguém foi chamado para viver sozinho. Ninguém foi chamado para viver a fé de Cristo sozinho. Somos uma família. Quando um precisa, todos podem servir. Quando um chora, todos podem chorar junto. Quando enfraquece, Deus o fortalece através dos irmãos. E mais uma vez eu quero te dizer que nesta mesa não há pessoas perfeitas, há pessoas alcançadas pela graça do Senhor. Não há pessoas autossuficientes. Há filhos e filhas dependentes do Pai que caminham juntos. E ao participarmos do pão e do cálice, nós não apenas anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, mas também renovamos o nosso compromisso de vivermos como família de Cristo, a família que Ele formou. Nós não estamos aqui juntos para assistir um culto, por conveniência, porque é bom, porque é agradável ouvir boas músicas, é agradável ouvir uma boa mensagem, como quem se senta num restaurante e pede o lanche que vem mais rápido para comer e depois vai embora. Não, o Senhor nos chama a participarmos de um pão em família, um pão que nos alimenta, que nos sacia. Nós somos a família de Cristo. E nessa mesa não há pessoas perfeitas. E ao participarmos do pão e do cálice, nós reafirmamos este nosso compromisso como família de Cristo. Que ninguém nessa noite saia daqui carregando sozinho o peso. Mas que saiba que este peso pode ser dividido com seus irmãos. Que ninguém permita que a falta de perdão destrua aquilo que o sangue de Cristo uniu. E quando alguém perguntar, quem é a família de Jesus? A resposta possa ser vista em nós, uma igreja que ama, que acolhe, que ora, que perdoa, que serve e que caminha junto. Porque foi isso
que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos reconciliou com Deus e ao mesmo tempo fez de nós uma só família. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Somos irmãos comprados pelo sangue. Somos um só corpo. Quantas vezes nós cantamos aqui, somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, né? Uma família vivendo compromisso. Nós verdadeiramente precisamos viver este compromisso de família. Nós verdadeiramente precisamos viver o compromisso de sabermos que mesmo que estejamos aqui hoje cansados, nós não precisamos carregar as nossas lutas sozinhos. Quantos chegaram precisando de uma oração e podem sair daqui hoje e receber uma oração? Quantos chegaram aqui hoje precisando de um abraço, precisando de uma palavra amiga, precisando de um conselho, precisando de alguém que diga assim: olha, vai dar tudo certo. Nós vamos caminhar juntos e nós vamos vencer mais uma vez, porque aqui você não está sozinho. Que sejamos essa igreja que ora uns pelos outros, que carrega a carga uns dos outros, que perdoa uns aos outros, para que tenha verdadeiramente a marca da comunhão. Quantos testemunhos são contados no altar? Quantos testemunhos são dados aqui e quantos testemunhos nós ouvimos nos nossos dias de: olha, eu não estava bem, mas eu fui acolhida, eu fui recebida, eu fui cuidada, eu fui tratada e hoje eu estou bem para a glória de Deus. E você pode fazer isso pelo seu irmão, porque aquele que recebe hoje é aquele que vai dar amanhã. Nós recebemos, não para ficarmos de forma egoísta com aquilo só para nós, mas para dividirmos com o nosso próximo, para cuidarmos dos nossos irmãos, para ensinarmos o próximo. E como aprendemos uns com os outros, como crescemos uns com os outros, vivendo como a família de Cristo. E é por isso que hoje nos sentamos à mesa, não apenas para lembrar a morte de Cristo, mas para celebrar que por meio da cruz, Deus fez de nós uma só família. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 17. Amém? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Quando eu comecei essa mensagem, eu contei aos irmãos que eu pensei que eu seria aquela que cuidaria da minha mãe, dos meus sobrinhos, que eu seria aquela que ia dar conta. E quando eu ouvi: se precisar pode chamar, conte comigo, eu agradeci. Mas eu imaginei, provavelmente eu não vou precisar. Tá tudo certo, tá tudo sob controle. Eu consigo, eu dou conta. Mas eu descobri que ninguém consegue viver sozinho. Eu descobri que antes de ser alguém que cuida, eu também sou alguém que preciso ser cuidada. Porque no meio da minha dor, no meio da minha dificuldade, eu tinha do meu lado uma família, a família de Cristo, os irmãos que me ajudaram, que me ampararam, que me orientaram, que muitas vezes por telefone disseram: ó, faz isso, faz aquilo. Foi na família da fé, além da minha família biológica, é claro, que eu encontrei apoio. Foi na oração dos irmãos que eu encontrei forças. Foi através do cuidado da igreja que eu fui sustentada nesta situação e em tantas outras que nós vivemos aqui. Os irmãos que caminham conosco, que vivem conosco em comunhão, sabem verdadeiramente quantas lutas, quantas dificuldades nós já enfrentamos. E não só eu, Karina, mas particularmente cada um de vocês poderia contar um processo que viveu e que contou com a ajuda, que contou com a igreja do Senhor. E é nesta família que eu encontrei força. É nesta família que o Senhor me sustentou. E foi aí que eu entendi
que aquelas palavras não eram apenas uma gentileza dos irmãos. Não era apenas uma gentileza de quem diz assim: olha, se precisar, conta comigo. Mas era verdadeiramente a expressão do corpo de Cristo vivendo o evangelho verdadeiro, daquele que está disposto a se doar, a se entregar, a ajudar, a oferecer o apoio. E é assim que nós vivemos. Não só ali, de caminhar comigo lado a lado, mas de orar, de procurar saber se estou bem, se tenho uma necessidade. E essa foi algo que eu passei, algo que eu vivi, algo que o Senhor me ensinou e que eu divido com a igreja nessa noite. Mas quantos de nós vivemos momentos de luta, de dificuldade, de carregar um peso e de sentir que tem que dar conta daquilo sozinho? E vem para a igreja e fala assim: eu vou lá só para assistir o culto, mas eu dou conta aqui, eu carrego aqui dentro do peito e eu dou conta. Você não precisa dar conta sozinho. Nós temos pastores, pastora que cuida de nós, que nos auxilia. O Senhor tem nos dado pastor. O Senhor tem nos dado a pastora para cuidar de nós. O Senhor tem nos dado os irmãos em Cristo para caminhar conosco e nos auxiliar na caminhada. Quantas vezes nós pensamos que vamos dar conta sozinhos, que vamos conseguir? Mas não precisamos, porque temos uma família, a família de Cristo. E é isso que essa mesa representa para nós hoje também. A comunhão de uma família que se senta junto para celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Não é só um memorial, mas é a celebração de uma família. Por isso que a gente sempre fala que culto de Santa Ceia é tão importante. Mas com o tempo, nós vamos deixando cair na rotina, né? Igual a família, né? O Natal, é mais um Natal. É mais um Natal. É mais um aniversário. É mais um dia. Não! É a celebração da Santa Ceia do Senhor. É o momento de maior alegria dessa família. É o momento da nossa comunhão. É o momento em que nós olhamos lá para fora, para o mundo, em que nós declaramos para Satanás que aqui existe uma família fortalecida, que é a família de Cristo. E até aquele que não tem família, que se sente sozinho, que é órfão, que é viúvo, que é desamparado, não está sozinho, não está desamparado, não está órfão, porque o Senhor acolhe, o Senhor traz e Ele coloca no lugar de família, a família de Cristo. Quando o filho pródigo voltou à casa do pai, foi exatamente isso que o pai fez com ele. Ele disse: tem lugar para você aqui, porque essa é a sua casa. E se você tem andado afastado do caminho do Senhor, se você tem andado distante do Senhor, se você tem carregado o seu peso sozinho, existe aqui hoje uma mesa preparada para você. Existe aqui hoje uma família pronta para te receber. Da mesma forma que aquele pai esperava pelo filho, Jesus espera por você hoje. Ele espera por você hoje e Ele te recebe com os braços abertos. E Ele diz: olha, vem sem demora, eu estou te esperando. Esse lugar aqui é teu. Teu lugar não é lá fora. Teu lugar não é distante de Cristo. Teu lugar não é gastando o teu tempo com as tuas preocupações, achando que você vai conseguir fazer tudo sozinho. Mas o teu lugar é aqui com esta família, sendo amparado, sendo cuidado, cuidando. Porque essa é a sua casa. Essa é a sua casa. Essa é a sua casa. E quando Jesus olha e Ele diz: manda esperar lá, porque agora eu estou aqui com a minha família de Cristo. Ele não estava excluindo a sua família biológica, mas Ele estava mostrando que existe uma família ainda maior,
a qual a sua mãe e os seus irmãos também pertenciam. E é essa família a qual